Quero que vocês abram sua Bíblia em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Quero explicar para vocês, não só o que eu entendo do texto, mas o que a gente tem vivido muito em Vinhedo. Nós somos uma igreja onde mais de 70% do nosso pessoal já está em grupos pequenos, e a gente gosta muito de grupo pequeno, e a gente entende que a solução para a igreja é pequenos grupos ou grupos pequenos, grupos familiares, seja lá como for. O texto de Atos 2 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Assim que eu leio esse texto, eu enxergo uma dinâmica em dois ambientes. A dinâmica é a dinâmica da igreja, é o que a igreja faz, é o que a igreja é, e o resultado dessa dinâmica. Agora, os ambientes pregados ou ensinados dentro desse texto é que me fazem hoje pensar o seguinte: todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão em suas casas. É difícil você pensar numa igreja, numa comunidade como essa, acreditando que essa comunidade acontece uma vez por semana, todo mundo reunido juntos num só espaço, aonde o que a igreja ou o que o ser humano, o que você precisa, acontece integralmente aqui. Isso é utopia. Um encontro como este não supre todas as suas necessidades de forma alguma. Pelo contrário, um encontro como este, ele vai suprir algumas, mas a grande maioria das tuas necessidades serão supridas totalmente no convívio, na intimidade de um grupo menor, de pessoas com quem você tem contato constantemente, com quem você abre o seu coração, com quem você reparte a sua vida, com quem você reparte o seu pão, com quem você reparte o seu tempo, com quem você reparte a sua carteira. Ou seja, conforme você vai crescendo nesse grupo menor, é um grupo que acontece ou servirá para você de suporte e apoio para o dia a dia. Mas este grupo não está isento e nem pode ficar fora de um contexto maior, de uma reunião comunitária como esta, onde a adoração é comunitária, onde se dá uma palavra de orientação, de exortação, de direção para que todos os grupos possam caminhar na mesma direção. Um encontro como este, ele é importante. Um encontro como este, ele é significativo. Um encontro como este, ele me ajuda a adorar ao Senhor de forma comunitária. Mas você vai lá, mas no meu grupo pequeno acontece adoração. Pode ser, e eu acredito que aconteça. Entretanto, é num grupo como este, onde é reunido debaixo de uma liderança como a igreja, a gente vai ver isso daqui a pouco, é que as pessoas conseguem desenvolver a sua adoração comunitária e a direção comunitária para estes microgrupos ou essas outras partes do corpo que caminham de forma mais isoladas ou independentes. Lá em Vinhedo nós entendemos, e há 2 anos atrás o presbitério começou a pensar no seguinte: como é que faz, ou qual é o caminho de crescimento de um ser humano quando entra dentro da igreja? Quando é que a gente percebe que ele amadureceu, que ele aflorou, que ele de fato se tornou um cristão maduro? E a gente estudando, a gente percebeu que ele viveria uma seguinte etapa. Ele vem da multidão, dá para ler? Mais ou menos, né? Eu vou traduzir para vocês. Ele sai da multidão
e ele termina num multiplicador. Fê, não faz essa cara assim, que eu me sinto tão mal quando você aperta os olhos. Eu devia ter aumentado a letra. Ele saiu da multidão e ele se tornou um multiplicador. A multidão é a pessoa que chega a qualquer momento dentro da igreja, veio porque ouviu, veio porque passou na frente, veio porque soube que tinha, veio porque foi convidado por alguém, veio porque percebeu que a sua vida estava vazia. E, em geral, eu digo que a pessoa chega na igreja por algum motivo maior ou uma razão triste. Ninguém vem porque está tudo muito bem. O cara vem porque perdeu o emprego, o cara vem porque perdeu a família, o cara vem porque está doente, o cara vem porque o filho está dando problema e aquela situação fugiu da mão dele e ele precisa de uma ajuda e ele já percebeu que nada resolve, então ele apela a Deus e ele vem para a igreja. Ninguém vem para a igreja porque ganhou na Mega Sena acumulada. Pelo menos ninguém nunca me falou isso, pastor. Estou chegando hoje, domingo, pela primeira vez, ganhei na Mega Sena acumulada. Se ele fizesse isso, eu ia falar, puxa vida, vamos sentar ali que eu quero te ensinar sobre dízimo. Mas ele não faz isso. Ele, em geral, me procura com uma carga negativa que ele traz do dia a dia. Ele faz parte da multidão. Ele não sabe quem é Deus. Ele não sabe o conteúdo da palavra. Ele simplesmente está desesperado. E porque está desesperado, na sua maioria das vezes, ele vem para a igreja. Uma das boas razões é porque ele também percebe a mudança em alguém, ele nota a diferença em alguém, ele saca que aquela pessoa era uma coisa e agora ela é outra, ele diz, que mudança é essa que eu também quero conhecer? E essas curiosidades fazem com que ele se torne ou parte integrante da multidão. O cara chega e ele está ali no meio de todo mundo, mas ele ainda não entendeu o que está acontecendo. A próxima etapa que ele vai é para o interessado. Ele começa a dizer, puxa vida, esse negócio tem a ver comigo. Essa história tem a ver com, eu me identifico com isso, quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero entender melhor o que está acontecendo. Dali ele já parte para um trabalho um pouco mais prático, ele já começa a servir dentro da igreja ou no grupo pequeno, seja lá onde for, mas ele começa a participar de ajudar, ele vai distribuir o boletim, ele vai trazer a água, o café, ele arruma o salão, mas ele passa a ajudar a igreja na sua estrutura. Daí para frente ele já se torna um líder, e aí ele começa a coordenar alguma coisa, ele começa a liderar algumas pessoas, e a última etapa que a gente enxerga é que ele se torna um multiplicador de líderes. Na verdade, esse é o alvo ou o objetivo maior, onde a gente trabalha numa pessoa que ela será capaz de multiplicar outras pessoas cada vez mais parecidas consigo mesmo, ou seja, que parece com Cristo, consigo mesmo, mas a pessoa tem a imagem, como o próprio Paulo dizia, me sigam porque eu sou seguidor de Cristo, me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Esse é o projeto. Isso não quer dizer que todo mundo terá a capacidade de ser um multiplicador de líderes em potencial ou numa escala muito grande. Ele talvez fique num esquema de um voluntariado, eu gosto disso aqui, mas todo o cristão multiplica a vida. Todo o cristão, ele multiplica a vida. A questão é que, quando a gente pensa no conceito de uma igreja e de um grupo pequeno, dois ambientes de uma dinâmica só, na nossa igreja em Vinhedo, a gente apresentou a seguinte característica: a multidão, o lugar onde a pessoa vai escutar da multidão é o púlpito, é daqui da frente. O cara vai ouvir daqui, e eu entendo que a minha praia de pregação é essa aqui. Não me ponha dentro de uma sala de aula para ensinar alguma coisa, eu sou totalmente desestruturado, eu não vou conseguir dar uma aula, eu vou ficar pregando o tempo todo, ninguém vai aprender o que a Bíblia diz, mas sim as interpretações que eu tenho a respeito da Bíblia, os meus exemplos, aplicações e assim por diante. Não gosto, não funciona. Mas o púlpito lá na nossa igreja é que atende ou atinge a grande multidão. A partir daí, a pessoa tem
não só que participar do culto, mas também de um pequeno grupo. O interessado, ele vai passar num grupo pequeno, ou num ministério. Na nossa igreja nós temos 3 cultos simultâneos. Um culto de adultos, um culto de jovens e um culto de crianças. O interessado, ele já vai para o ministério de crianças, ou ele já vai para o ministério de adolescentes, mas ele está ali. Mas mesmo assim, o incentivo é, você precisa de um grupo pequeno. Você precisa se encontrar com menos pessoas, uma quantidade menor daquilo. O voluntário, ele participa do púlpito, ele participa do grupo pequeno, de alguns ministérios, e a gente tem o treinamento. O líder, ele participa de tudo isso, e a gente tem a escola bíblica dominical, o crescer, que ele tem que se envolver nisso tudo. E o multiplicador, além de tudo isso, a gente faz ou incentiva que ele participe de alguns momentos de crescimento fora da própria igreja, parcerias com algum seminário, com alguma faculdade teológica, vai estudar com profundidade, vai estudar com maior conteúdo, vai estudar, porque o púlpito não alimenta muito, o púlpito direciona. O grupo pequeno, o crescer, a escola bíblica dominical, esse alimenta com maior conteúdo. Mas você precisa de direção. E você precisa de alimento. Você precisa de um espaço onde você vai adorar em comunidade. Você precisa de um espaço onde você vai poder rasgar o seu coração. Você precisa de um espaço onde você vai ouvir uma direção, uma coisa mais dinâmica, ou mais aberta. Mas você vai precisar de um momento onde você vai falar: eu não estou entendendo o que você está falando, por favor me explique melhor, me diga como é que isso acontece. Ou seja, a dinâmica de uma igreja, ela acontece, ela tem que acontecer no mínimo em 2 ambientes: nos cultos, nos grandes encontros, e nos grupos pequenos, dentro de uma empresa, mas sempre num número menor de pessoas. Baseado nisso, eu quero pensar em 5 marcas desta dinâmica. Eu sei que o Jonas falou dessas marcas na semana passada, mas eu quero trabalhar em um prisma diferente. Ele falou de 4. Como eu sou mais velho, eu tenho capacidade de olhar para o texto e enxergar algumas coisas a mais do que a pouca idade. Se o Paulinho viesse falar aqui, ele ia falar das 130 marcas do texto. Mas como sou eu e o Jonas, e a diferença é pouca, eu posso colocar uma marca a mais só. Primeira, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. O texto de Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino. O que eu penso quando eu leio Atos 2, de 42 a 47, é que o verso 42, ele dá a dinâmica dessas 5 marcas. E depois ele esclarece um pouco mais o que essas marcas trazem, ou o que essas marcas caracterizam. Porque o texto diz: eles se dedicavam ao ensino. O resultado de tudo isso é que todos estavam cheios de temor, no verso 43. Eu não consigo pensar que o ensino bíblico não traga temor para a pessoa hoje em dia. Na minha concepção, na minha maneira de enxergar, o que eu acho que falta hoje em dia, muito sério e muito profundo, é temor. A minha geração, é uma geração que não tem temor nenhum. A geração dos meus filhos é uma geração pior ainda. A geração dos meus pais, eu acredito que eles tinham um certo temor, e ao mesmo tempo eles tentaram implantar esse temor na minha geração. Eu sei que a minha geração perdeu por completo o conceito de temor. E a gente pode tentar definir temor de acordo com a Bíblia, quando a gente diz assim: temor é um respeito profundo. Temor é um respeito absurdo por uma autoridade, por alguém, por pessoas, seja lá o que for, por consequência, é um respeito. Eu gosto de definir temor da seguinte maneira: temor é medo mesmo. Ter medo mesmo. Entendeu? Eu sempre digo, e você já me ouviu falando nisso, eu sou filho de paraibana. Minha mãe é filho de coronel e filho de alemão. Então é um coronel alemão que nasceu na Paraíba, com o sexo feminino. Já parou para pensar o que é isso? Em casa, ou você tinha temor ou você estava perdido. A maneira como ela me olhava, eu sabia se eu estava ferrado ou não. Hoje, gente, olha para o adolescente. Você olha.
Você olha, você tira o óculos, põe mais distante para ver se o olho fica maior, e você olha. Nós vivemos uma geração que a impunidade e a corrupção, que são marcas clássicas da falta de temor, tem sido anunciado diariamente nos jornais ou nas nossas vidas. A gente tem percebido tudo isso. Não tem como você ir para a Bíblia e o resultado não for ou um temor exacerbado. Sabe quando eu gosto? Eu gosto quando Isaías 6 diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu enxerguei Deus. E muitas vezes a gente canta: eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero caminhar do seu lado. Isaías diz: eu enxerguei. Sabe qual foi o resultado? Temor. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim! Quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu caminho com Deus, quanto mais eu entendo o que a Bíblia diz, quanto mais eu conheço o que a Bíblia diz, mais o temor é gerado no meu coração. E o que tem me deixado muito preocupado ultimamente é porque as pessoas não estão mais preocupadas em estudar a palavra. É uma geração, como um pastor amigo meu escreveu, uma geração miojo. Você em 3 minutos tem uma refeição preparada para o seu dia. Então você pega lá o miojo, ferve a água, põe o macarrão lá dentro, em 3 minutos está pronto. Você abre a sua Bíblia, o seu guia devocional diário, em 3 minutos você leu a Bíblia e sai dali dizendo: eu estou satisfeito para o meu dia inteiro. Como se aquilo fosse suficiente para você. Nós nos tornamos, como o Tiago Mates diz, uma geração miojo. Satisfeito com o instantâneo. E a palavra precisa ser estudada profundamente, entendido o contexto, as razões por que foram escritas, para quem foi escrito, por que foi escrito. E isso ser aplicado no meu dia a dia, para que eu possa viver em temor. O problema é que nós esquecemos tudo isso e deixamos isso de lado. A Bíblia deixou de ser o centro, deixou de ser o conteúdo principal, deixou de ser a coisa mais discutida, deixou de ser a coisa mais importante. As minhas percepções falam mais alto do que qualquer outra coisa. A minha experiência fala mais alta do que qualquer outra coisa. Aquilo que eu tenho lido e tenho achado bonitinho fala mais alto do que a própria palavra. Algum tempo atrás, a minha esposa foi num grupo pequeno e alguém disse: hoje nós vamos meditar em cima de um texto de Paulo Coelho. Eu fiquei tão impressionado que eu falei assim: cara, como eu sou um pastor desatualizado. Porque o cara se converteu, está escrevendo textos para grupos pequenos e eu nem sabia. Então, quando foi isso? Qual o conteúdo disso? É absurdo. Grupo pequeno tem que ser encharcado de Bíblia. Bíblia, eles perseveravam, eles se dedicavam ao ensino. Eu tenho escutado muito uma banda chamada Raiz, e ela tem uma música que diz: não fale. E ela fala assim: não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou. Amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. No assim diz o Senhor, e não no eu acho que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens e não de Cristo. É isso aí. É isso aí. Pessoal, muito mais no eu acho, eu amo essa frase, do que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E você precisa, o grupo pequeno precisa, a igreja precisa dominar o assim diz o Senhor. Segunda marca é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia liderança. Era uma igreja que tinha liderança, que tinha líderes. O grupo pequeno tem líderes, mas esses líderes estão sujeitos a uma liderança da igreja. Grupo pequeno não é igreja isolada.
Grupo pequeno, ele está sujeito a uma liderança. O mover de Deus, um propósito maior do que aquele seu grupinho. Grupo pequeno que se torna independente da igreja é um grupo que está sujeito à morte. Morte não dos integrantes, mas morte do grupo, apesar da liderança desejar a morte dos integrantes. Interessante é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E mais para frente, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Havia liderança. Liderança superior. E não uma liderança ali do seu grupo pequeno. O líder do grupo pequeno, ele é importantíssimo. Mas ele está sujeito à liderança da igreja. E a gente vira e mexe. A gente tem problema com um grupo pequeno. Ele acha que de repente ali é o céu na terra. As coisas estão acontecendo e devem acontecer mesmo. E aí ele de repente enxerga aquilo como o céu na terra. E a igreja vem e diz, olha gente, para a gente impactar essa cidade é necessário a gente ir por este caminho. E o sujeito e o grupinho tão voltado para o seu próprio umbigo diz, não, nós não vamos para esse grupinho. A gente não quer ir para esse caminho. A gente está a fim de estudar a nossa necessidade. A gente está a fim de cuidar o que é nosso. E inclusive, pastor, se for preciso, nem indique ninguém mais para o nosso grupo, porque nós estamos satisfeitos com quem nós temos e não dá mais para aceitar mais ninguém. Nós estamos aqui, olha, o senhor ensina o que o senhor quiser, o senhor faz o que você quiser, nós estamos aqui embaixo na nossa corte. Cara, não dura. A minha experiência é, não dura. Porque tem que estar sujeito a um projeto maior de Deus para a comunidade. Tem que estar sujeito de acordo com tudo isso. Vá conversar com a liderança, mas não fique você sendo rebelde ou algo que dificulta o próprio crescimento da igreja. Mesmo porque uma das coisas que você precisa colocar na cabeça é que o grupo pequeno, ele precisa dividir. Tem gente que diz, dividir é chato, vamos chamar de multiplicar. Chame de multiplicar, de dividir, precisa acabar. Sabe? Aqui, 2. Daqui mais outros 2. Daqui, se é dividir ou multiplicar, mas precisa. Porque se você não cresce na multiplicação ou na divisão, você continua crescendo olhando para o seu próprio umbigo, um povo ensimesmado. E nós não vivemos para nós vivemos para o outro. Vamos ver isso daqui a pouco. Hebreus 13, 17, ele trabalha um contexto bem interessante. Obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedeçam à liderança. Curtam a liderança, estejam debaixo da liderança, caminhem na direção do que a liderança está. Este povo, essa liderança, carrega tudo isso como quem deve prestar contas. E vocês não devem ser uns pesos para ele. E, gente, de peso eu entendo, é duro carregar peso. Não seja. Segunda marca, eles tinham uma liderança. Terceira marca, a comunhão, a conexão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a conexão. O texto mais tarde diz, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É muito difícil você, num grupo como este aqui, abrir o seu coração quando você está carecendo ou precisando de alguma coisa, para que alguém venha em seu ou a seu socorro. É muito difícil você chegar e dizer, olha, hoje eu estou abatido demais, será que alguém pode me ajudar? Será que tem alguém que consiga carregar a minha carga? Hoje eu estou precisando de dinheiro, será que alguém pode me ajudar financeiramente? Porque eu estou precisando de dinheiro. Olha, hoje meus filhos estão me dando trabalho, eu preciso de uma experiência. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar lá na igreja e vou marcar um horário com o pastor Paulo. E o pastor Paulo está cheio, com uma agenda acarretada de compromissos, lotadas de agendamentos, e aí você liga, olha, eu queria conversar com o pastor Paulo. Ele pode? Ele não pode, ele está fazendo fisioterapia agora, porque não sei se você sabe, mas ele quebrou o pé, porque ele tem osteoporose, porque ele já chegou numa certa idade. Então você vai ter que
Gente, deixa eu esclarecer muito bem. Antes de subir, ele disse que lembrou de mim ontem quando assistiu um show da Lady Gaga. E disse que me apresentaria assim, não foi, Paulinho? Ele não falou isso, mas ficou marcado no meu coração. Meu coração não é de papel que você fala essas coisas e amassa e joga fora, então eu vou falar mesmo tudo contra você agora. Nem sei o que está falando, mas a questão é, você liga para ele e diz, eu quero, e ele não tem tempo. Só que o seu negócio era ali, agora. Ele falou, eu posso, hoje é segunda, eu posso quinta-feira, mas não dá para esperar até a quinta. Preciso. Aí você desliga e diz, vou mudar de igreja. Nunca tem um pastor disponível. E não vai ter mesmo. No seu grupo pequeno você vai ter gente e boa, a fim de ouvir o que você tem para falar, que entende muito mais o seu contexto, que é capaz de dobrar o coração e fazer qualquer coisa por você. Eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu tenho crido, e lá em Vinhedo a gente tem trabalhado muito sobre isso, que quando a gente fala em crescimento espiritual, a gente tem uma maneira de mensurar. Porque a gente acha que o crescimento espiritual, quando eu estou fazendo o meu devocional bacana todo dia. Puxa vida, eu li Bíblia hoje pra caramba, e li 4 minutos. Em geral eu leio 3, mas hoje eu li 4. Eu tinha que orar e orei 3 minutos, eu estou bem. Fiz o meu devocional, já li o livro que o pastor Jonas indicou, eu estou bem na fita, eu tenho gastado tempo, estou melhorando, estou crescendo espiritualmente. Em geral, nós acreditamos que nosso crescimento espiritual é voltado por muita coisa que nós fazemos, mas em relação a Deus. Quando o meu devocional foi feito, quando eu dei o dízimo, quando eu me tornei um cidadão que ora mais, não perco um grupo pequeno e estou todos os domingos na igreja. Mas quando foi perguntado a Jesus como ele resumia os 10 mandamentos, ele resumiu o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que a gente sabe se a gente tem crescido espiritualmente? O crescimento espiritual é igual a quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o meu próximo. Se você quer saber se sua vida devocional, sua vida de oração, a sua vida de leitura, de frequências tem funcionado, você vai ter que olhar para o seu coração e para as suas ações para enxergar o quanto mais você tem feito pelo próximo. Porque quanto mais você ama a Deus, mais você ama o próximo. Quando você pega e é capaz de apertar o seu cinto e dividir o teu orçamento para supermercado em 2, simplesmente para poder ajudar uma família que não tem nada. Aí é o que Tiago está dizendo. Escuta, cara, você diz que tem fé, grande coisa. Eu vou dizer para vocês o seguinte: eu tenho fé e comprovo a minha fé por aquilo que eu tenho feito. Não estou pregando boas obras que levam aos céus, mas eu estou querendo dizer que aquele que vai aos céus, ele pratica boas obras. E é em prol do próximo. Boas obras em prol de si mesmo é meio esquisito, né? Mas é em prol do próximo. Eu faço, eu busco. A outra marca é que eles se dedicavam ao partir do pão. E eu acredito que aqui o partir do pão não é simplesmente você vem na minha casa e aqui eu vou repartir a minha refeição com você, mas eu creio que tem mais a ver com a ceia, que é algo que nós vamos fazer daqui a pouco. Porque o resultado de tudo isso é que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Eu creio que a ceia ela tem muito a ver com a manutenção da pureza na igreja.
Porque ceia é quando eu olho o que Cristo fez na cruz e olho para mim e eu avalio como tem sido a minha vida, o que eu tenho feito, o que eu tenho realizado, o que eu tenho pensado, como eu tenho agido, e em prol do próprio Deus, do sacrifício dele na cruz, eu trato a minha vida, eu corrijo a minha vida, pois o que eu tenho que fazer é olhar para Cristo na cruz, não minimizar o tamanho desse sacrifício e tratar o meu pecado como pecado. Porque na minha opinião, e a gente vai participar da ceia daqui a pouco, é que a ceia tem esse significado. Jesus ele não tinha um celular com máquina fotográfica que pudesse fotografar o momento ou filmar e publicar no Face para ficar guardado na memória. Então ele usou 2 elementos dizendo: este é o meu pão, que é partido por vocês. É o meu corpo. Ele é partido por vocês. Este cálice é o sangue da nova aliança. Porque eu me parti, porque eu paguei o preço do pecado, porque eu fui à cruz e ali eu trouxe para mim, eu chamei para mim a responsabilidade da condenação da sua morte. Eu verto aqui um sangue, que é representado por este cálice, que é uma nova aliança. A aliança anterior não funcionou, nós temos uma nova. A nova é a da graça. Vocês não fazem nada, eu faço tudo. Agora, façam isso em memória de mim, até que eu volte. Assim vocês anunciam. A ceia, ela é importantíssima. E é algo sério que eu avalio a mim de tal jeito que no pedido de orações de vocês, é destacado o fato de vocês lerem 1 Coríntios, onde diz que porque muitos não levam a sério, é que trazem determinadas condenações. Alguns estão doentes e outros mesmo dormiram, e essa dormir é até a morte mesmo. Porque não levou a ceia a sério. Não extirpou da sua vida o pecado. Não tratou pecado como deveria. Se você faz isso com sinceridade, vocês participam juntos das refeições, porque nós estamos extirpando a pureza, a unidade, com alegria, uma emoção equilibrada e verdadeira, sinceridade de coração, a transparência e convicção, e louvando a Deus com adoração. Mas a marca é da pureza. A quinta e última é que eles se dedicavam à oração. Eu acho que a gente não sabe orar. As nossas orações, nos pequenos grupos inclusive, são muitas marcas daquilo que nós queremos que Deus faça. Senhor, eu preciso de um emprego novo, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso do meu filho corrigido. A gente usa um óculos que ele é muito mais voltado para as coisas que Deus precisa fazer do que as coisas que Deus tem feito. Em Vinhedo eu tenho trabalhado muito isso no meu grupo pequeno, dizendo a gente precisa primeiro aprender a agradecer, porque quando a gente agradece, a gente começa a ver o mover de Deus, o que Ele tem feito, o cuidado dEle. Mas a gente usa um óculos que continua sendo o mover do que Deus precisa fazer. Deus, o Senhor precisa fazer. O Senhor, e eu acho tão engraçado que parece que quando a gente ora, as pessoas se trocam de lugar, né? Deus vem para cá e eu vou sentar no trono de Deus como fosse o que eu determino para que Deus faça. E oração, na minha opinião, quando ela é fundamentada na Bíblia, eu estudei, eu aprendi, eu cresci, eu entendo a Bíblia, eu tenho temor, o resultado de tudo isso é: Deus, por favor, me ensina a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, e não o contrário. Porque eu acho que a gente sofre muito pelas respostas de oração não alcançadas. E a gente não obtém porque a gente não sabe orar. Recentemente, uma amiga da minha esposa ligou para ela e disse:
Quero contar uma história para você que aconteceu comigo. E ela era uma pessoa que caminhou comigo na minha juventude toda e nunca entregou a vida para Jesus Cristo, não sabia quem era Jesus Cristo. E às vezes eu estava ensinando, ela estava sentada no meio do pessoal e ela olhava para mim com uma cara como que dissesse: meu, o que você está falando? Você é louco. E sempre debochando, um ar meio... E ela se afastou totalmente, a gente também se afastou dela, mas ela recentemente procurou a Dani e disse assim: eu tive um câncer e fui diagnosticada com câncer de tireoide, ela tem um filho pequeno. E ela falou: eu estava um dia desesperada, porque quando eu recebi o diagnóstico, veio todo aquele conteúdo de pensamentos e sensações e emoções, das quais eu comecei a pensar: o que vai ser da minha filha? Eu vou morrer, e se eu morrer, o que será da minha filha? Como é que ela vai ser criada? E o meu marido? E aquele conteúdo de medo. E ela estava lendo um livro chamado A Travessia, do William P. Young, o mesmo que escreveu A Cabana. E o livro falava alguma coisa de você pedir um abraço para Deus, ou ser abraçado por Deus, alguma coisa assim. E ela estava sentada na sacada da casa dela, e ela começou a fazer uma oração, dizendo: Senhor, eu estou com medo. E diz que ela colocou diante de Deus todos os medos delas, as angústias, as tristezas, os sofrimentos, as inseguranças, e ela começou a colocar. Ela fez o que a Bíblia diz. Ela apresentou a Deus todas as ansiedades dela, que Filipenses disse, e ela colocou mesmo diante de Deus. Ao término de tudo isso, ela falou assim: eu só queria me sentir abraçada pelo Senhor. Só isso. Ela terminou o momento dela com Deus, já era tarde, final de tarde, e a moça que trabalhava na casa dela veio se despedir dela, e ela falou: tudo bem. Foi até a porta, abriu a porta, a moça saiu, chamava o elevador. Enquanto chamava o elevador, voltou e disse: dona fulana de tal, eu sou cristã, a senhora sabe disso, e eu só estou aqui e voltei para lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dar um abraço, porque Deus me mandou te dar um abraço. Eu sou pastor batista. Cresci numa igreja batista regular. Mas eu acredito no poder da oração. Eu acredito que Deus muda as coisas quando estão de acordo com Ele, com o coração dEle. E não de acordo com o meu coração. Eu acredito que Deus faz milagres, Ele opera coisas sobrenaturais mesmo. Mas pelo simples fato de quando 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, e juntos, de acordo com a palavra, estão agindo no sentido do que Deus pede. Aí sim. E eles se dedicavam à oração. Igreja tem que ser cheia, encharcada de oração. E eu gosto quando Paulo diz: antes de qualquer coisa, oração. Antes de tudo, oração. Não porque oração tem que ser algo que tem que abrir, mas porque oração é prioritário. Oração é a coisa mais importante. Se através da leitura da palavra a gente aumenta a fé, através da oração a gente põe em ação a fé, a gente demonstra o que a gente acredita de fato, a gente está alicerçado na palavra e sabe agir com Deus de acordo com o que Deus pediu. Por isso oração tem que ser algo prioritário, a primeira coisa. Algo que nós não abrimos mão. Algo que nós não queremos deixar passar. Eu quero isso, eu quero. Antes de qualquer coisa, a oração. Por fim, o resultado dessa dinâmica. A dinâmica tem 2 ambientes, o templo e os grupos pequenos. Ela tem 5 marcas e não 4, como disse o pastor na semana passada. São 5 marcas. E, por fim, o resultado desta dinâmica. O texto diz: e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente
quem ia sendo salvo. Simpatia e acréscimo. Simpatia no sentido de você agradar. Interessante que, alguns anos atrás, você ia contratar alguém, você dizia, fulana é cristã, pode contratar, é gente séria. É fanática, mas é gente séria. Hoje em dia, o ser cristão, com todo respeito à palavra, é picareta. Nem picaretão, nem picaretinha, é picareta. É algo extremamente deprimente. É cara que não paga, é cara que tem muito gogó e pouca ação, cara que diz muito e não faz nada, a vida é incoerente, não faz mais sentido. Que eu creio que a gente não precisa fazer grandes eventos, que a gente não precisa fazer teatros homéricos, que a gente não precisa ter um culto que rebate a gente. Que culto, que mensagem, que louvor! A gente precisa ter dinâmica. A dinâmica de ser vinculado à palavra, a dinâmica de estar sujeito a uma liderança, a dinâmica de ter, antes de qualquer coisa, a comunhão, de se preciso for eu pôr a mão no bolso e suportar aquele que está do meu lado, a dinâmica da saúde espiritual saudável, da pureza, e a dinâmica da oração. Isso promove a simpatia. Os outros vão olhar para nós e vão gostar. Menos é mais, gente. É buscar o básico. Quem conhece a minha mãe, já foi na casa da minha mãe, no passado a casa dela era cheia de bibelô. Mas tinha a mesa com um monte, a parede cheia de... Agora ela aprendeu um negócio novo com alguma decoradora e a palavra que ela mais fala é menos é mais. Menos é mais. Você entra na casa dela, a mesa não tem mais nada lá em cima. Menos é mais. Alguns quadros na parede, menos é mais. Eu fiquei pensando, para a vida espiritual, menos é mais. O que é importante, é importante. O resto é resto. Não preciso me preocupar. Eu não vou me preocupar em ter uma igreja enorme. Quem acrescenta é o Senhor. Eu não vou me preocupar em ter a simpatia do povo. Isso é consequência. Eu vou me preocupar na dinâmica. E aplicar essa dinâmica nos ambientes. O resto é de Deus. Que Deus nos torne sábios como igreja a buscarmos o que de fato é importante. Deus abençoe muito essa igreja. Paulinho, eu amo você profundamente. Pode não parecer, mas eu amo você profundamente. Deus abençoe vocês, viu, gente?